Apaixonada pelos livros desde a infância, encontrou nas crônicas um talento revelador. Na escola, sempre gostou de português e foram os professores que a motivaram a começar a escrever. No Iluminuras de hoje, eu converso com a escritora Lucia Afonso. A escritora Lucia Afonso nasceu em Araxá, Minas Gerais. Seu amor pelos livros teve início na infância, vivida na pequena cidade. Aos 11 anos, mudou-se para Brasília. Em 1985, ingressou na Câmara dos Deputados por concurso público no cargo de taquígrafo legislativo. Aposentou-se recentemente e cursa licenciatura em Letras Português na Universidade Católica de Brasília. Publicou 3 livros de crônicas. Seus textos são bem-humorados ou poéticos e retratam situações e sentimentos muitas vezes só percebidos pelo olhar apaixonado de um cronista. Lucy, a crônica, na verdade, sempre esteve presente na sua vida, mesmo que você nem soubesse disso direito, né? É verdade. Desde pequena eu escrevo textos que, bem recentemente, eu descobri que são crônicas. Como que foi essa descoberta? Eu frequentei umas oficinas de literatura do Espaço Cultural da Câmara e meu professor foi que identificou o meu estilo, o gênero que eu escrevia. E esses textos você escrevia na sua infância? Eu escrevia desde a infância, durante a adolescência, idade adulta, mas não sabia que se chamavam crônicas. E agora você é escritora de 3 livros já, todos de crônicas. Como que foi esse processo? Bom, o grande incentivo foi a oficina literária, porque lá a gente troca experiências, troca os textos, comenta, incentiva bastante. E aí eu publiquei meu primeiro livro, lancei no Sarau, que também é feito pelo pessoal da oficina, e a partir daí me entusiasmei. Certo, vamos então conhecer aqui o primeiro livro. O primeiro foi Velhota Eu, um questionamento, né? Aconteceu com você, na verdade, foi baseado em história real. Como é que foi essa história? Foi um certo dia, um rapaz me fechou no estacionamento, um jovem. Aí eu reclamei, aí ele gritou assim para todo mundo: "Tá reclamando o quê, velhota?" E eu fiquei tão perplexa de ser chamada de velhota. E aí passei a me questionar: velhota eu, né? E então eu falo de experiências de mulheres da minha idade, que passam pelas mesmas coisas ou parecidas. Mas ainda não aceito esse rótulo, não. A pergunta continua. Agora o seu segundo livro, que já mencionamos aqui, é O Guardião da Manhã. Também livro de crônicas, também com um pouquinho de ficção, mas baseado também em histórias reais que aconteceram também com você. Esse livro fala de pessoas assim humildes, que povoaram o meu dia a dia. Por exemplo, um motorista de táxi, um lavador de carros, uma empregada doméstica, um rapaz moreno, discriminado pela cor, aqui no plano piloto. Então são vários personagens. E o terceiro livro, Senhora dos Gatos, que inclusive tem uma capa aí meio interessante, né? Essa capa é diferente, faz parte do conceito do livro, que era dar um ar assim de mistério, de desvendamento. Vamos desvendar aqui um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho da capa? Aqui está. É um papel vegetal que pode sair e que recobre a capa. Senhora dos Gatos fala de é a velhota numa fase mais madura, não necessariamente mais velha. É uma pessoa assim que adquiriu autoconfiança, delimitou seu território. O livro diz o território da palavra. Então, uma pessoa que se descobriu. E parte dessa descoberta tem a ver com gatos mesmo. Os animais entraram na vida dela e fizeram muita diferença. E é isso que também aconteceu com você? Foi. Você também se considera nessa fase mais madura, inclusive? Mais madura, mais assumida, mais confiante, inclusive na escrita. É um livro mais maduro.
Noiva. Eu a avistei assim que cruzou o portão de madeira. O vestido comprido a fazia levitar. Era alta e esguia como um pé de eucalipto, e os longos cachos morenos estavam a ponto de explodir como a inflorescência vermelha do flamboyant. A casa será ali, disse ela, apontando para o canto oposto ao qual eu me encontrava. Escolheu um pequeno seixo e o enterrou no futuro local da construção. Está lançada a pedra fundamental, ela proclamou sorrindo. Foi impressão ou nessa hora o sol brilhou mais forte? Todo livro começa onde termina o anterior. Então, e é escrito de crônica em crônica. Então já tem algumas que seriam de um próximo livro. Já tem previsão de quando seria publicado? Não. O intervalo são 2, 3 anos, no mínimo. Que foi o que aconteceu com esses, né? O primeiro foi em 2007, depois em 2009, depois em 2003 e agora a republicação aí, a segunda edição do Velhota Eu. Tem um tempo de produção, depois de maturação, né? Tem o período do projeto gráfico, tem a revisão, são várias etapas. Agora, além de escrever, você também tem um blog, né, onde você publica não só materiais seus, como também de outros autores brasilienses, é isso? Qual que é a ideia? Qual que é a motivação para isso? A ideia é divulgar o autor brasiliense, que precisa muito de divulgação. E, no meu caso, eu divulgo a crônica, o gênero crônica. Brasília tem grandes cronistas, mas que não são conhecidos do público. Então, a minha ideia é dar um espaço para essas pessoas, entre as quais eu me incluo, né? Agora, falando inclusive de incentivo nas escolas, você acha que falta isso também? Como que você avalia aí o estudo da literatura e o incentivo para que as pessoas também possam se expressar dessa forma? Falta uma abordagem assim mais prazerosa da leitura, sabe? A leitura é imposta como obrigação, como coisa chata, e isso causa uma reação negativa das pessoas. Então, eu precisaria mais estímulo nesse sentido, principalmente no sentido de torná-la agradável, de tornar a leitura agradável. Qual que é o seu ritual? Bom, meu ritual é muito simples. Depois que eu me aposentei, eu acordo cedo, me dirijo ao quarto ao lado, que é o meu escritório, e uso o computador sempre. Eu não escrevo à mão. Me faz companhia minha gatinha branca, que também gosta do computador. Sempre um cafezinho. Eu trabalho a manhã toda e uma parte da tarde. E é mais fácil agora escrever, se concentrar aí no trabalho como escritora, depois de ter aposentado, estar fazendo um curso de letras? É bem mais fácil porque minha energia fica toda dirigida para isso, fica centrada, né, focada. Então eu produzo bem mais. Você, 3 livros, um reeditado e um também concorrendo aí a prêmios, né? Como que é ver seu trabalho reconhecido? Olha, é uma gratificação muito grande, uma alegria enorme, principalmente porque esse reconhecimento envolve outros profissionais que trabalharam comigo. No caso da Senhora dos Gatos, o design gráfico foi da Patrícia Mexique, que ganhou o prêmio, e a ilustração foi de Márcia Bandeira e Lelo, que estão concorrendo ao Jabuti, de melhor ilustração. É uma alegria muito grande. E agora, projetos para futuro, assim, além desse livro que vai chegar algum dia aí, já está a caminho, quais são os outros projetos? Meu outro projeto mais imediato vai ser meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, que eu pretendo abordar a literatura brasiliense, principalmente essa parte de produtores independentes, escritores independentes. Falar da luta deles, do esforço, do trabalho. Eu já estou pesquisando nesse sentido. É esse o seu TCC também? É. Agora, além da sua participação em oficinas, em saraus, você também fez parte aí do júri de um concurso, né, de literatura. Como foi essa experiência? Foi muito enriquecedora. Foram desafios de literatura, escritores de Brasília participando, e eu fazia parte do júri, julgando os textos, dando notas,
acompanhando a evolução dos participantes. Foi muito bacana. E esse contato com os escritores brasilienses, foi a partir daí que você notou que há muita coisa boa sendo produzida, mas não necessariamente chegam às prateleiras. Esses desafios revelaram assim, uma geração nova de escritores de muito talento, mas que justamente não chegam ao mercado por falta desse caminho. E é isso que com o seu blog você gostaria de combater, né? Incentivar aí o que os escritores sejam conhecidos, que tenham o seu público também. Eu tento fazer minha pequena parte nessa divulgação, né? Não só do meu trabalho, mas também dos amigos escritores. Ok, Lucia Afonso, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigada a você. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com a advogada Thaís Bizarria. Até mais! Ela é vencedora de diversos concursos culturais e de poesia. Também participa da comissão do Jovem Advogado na OAB de São Paulo. Também é escritora do livro Rimando e Aprendendo Direito. Eu converso agora com a advogada Thaís Bizarria. Você adora rimar, né? Inclusive ensina direito com um livro aí de poesias. Como que é esse livro? A princípio, eu resolvi unir duas paixões, o direito e a literatura. Aí nasceu a obra Rimando e Aprendendo Direito. E é assim, o livro de rimas jurídicas em palavras verídicas tem como objetivo um aprendizado não cansativo. Visei unir a poesia com o linguajar do direito. Eu comento que eu acabei atingindo outros públicos. Eu não só atingi o bacharel, o estudante de direito, como também todos os juristas, seja atuação no ramo público ou privado, seja promotor, advogado, juiz, também leigos na matéria, como qualquer e todo cidadão que busca ter conhecimento sobre a sua legislação. E por que não em poesia? Você acredita que é mais fácil aprender direito dessa forma? E se comunicar também com o juiz, no universo do jurista também? Sem dúvida, eu tenho a certeza disso, porque o aprendizado em poesia transmite ao direito um pouco mais de leveza. Como é sabido, o direito é árido, é complexo. Todos nós sabemos que as obras jurídicas, geralmente, elas são bem grandes. E a obra Rimando e Aprendendo Direito são um pouco menos de 200 páginas. O cidadão, o estudante, o advogado, ele aprende não só com a poesia, mas também tem o apoio de algumas ilustrações, que inclusive são de pessoas reais. Eu convidei promotores, juízes, pessoas comuns das sociedades que não atuam no direito, para ilustrar a obra. Então você aprende em poesia e fixa o conteúdo com a ilustração, o que obviamente facilita o aprendizado e a memorização. Agora não deve ser uma tarefa fácil, né? Simplificar o direito. Olha, eu digo que foi fácil. Como dito inicialmente, eu uni duas paixões, o direito e a literatura. Eu sempre gostei de poesia, desde criança. Desde a infância, eu sou apreciadora de arte, de poesia. Aí, desde a quarta série, eu escrevo poesias. E no decorrer da minha formação, seja no colegial, participei de concursos com letras de música. Na época do colegial, que foi vitoriosa a letra. Consequentemente, na faculdade, todo seminário na faculdade, desde o primeiro ano até o 5º ano da graduação em Direito, todo seminário que eu apresentava, eu finalizava daquele jeito, rimando e aprendendo direito. Vamos aqui mostrar o livro também, né? Rimando e Aprendendo Direito, que já está na 3ª edição. Isso, já está na 3ª edição, inclusive tenho a honra de ter como prefaciadores o diretor de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, o Dr. Humberto Durso, também prefaciador, o Dr. Fábio Henrique Podestá, um grande juiz e professor nos bancos acadêmicos. E agora, na 3ª edição, temos o Emerson Malheiro, que é um professor de Direito Internacional simplesmente fenomenal. E você aprende em poesia e fica mais fácil de você memorizar as matérias estudadas.
Agora, além de escrever o livro, que já está na terceira edição, você também usa a poesia, usa a literatura nas suas petições, inclusive num episódio interessante aí, que foi o divórcio dos seus pais, né? Exatamente. É fato notório, né? Realmente aconteceu. Meus pais eram separados, a separação foi consensual. Passaram-se 10 anos. Minha mãe, com o poder autoritário de mãe que ela tem, ela falou: filha, eu quero que você faça a separação, converta em divórcio, porque meus pais já haviam se separado há 10 anos, mas não tinha sido feito ainda o divórcio. E como é sabido anteriormente, primeiro o casal tinha que separar-se para posteriormente divorciar-se. Ela falou: eu quero que você faça essa conversão em divórcio, mas tem que ser em poesia. E eu assumi o desafio, fiz a petição inicial em poesia, distribuí, atingi os requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil. O Ministério Público se manifestou favorável, tendo em vista que não tinha nada a obstaculizar o desenvolvimento daquela ação, e a juíza finalmente homologou, e meus pais hoje são divorciados através de um divórcio diferenciado em poesia. E o que você sugere também ao estudante de direito, ao jurista? Sim, eu adoro ler livros de poesias. Gosto de contos também, mas em especial de poesias, e pelo fato de, além de ser escritora, também sou advogada, militante na área do direito civil, eu gosto muito de ler a Maria Berenice Dias, Nelson Neri, poetas que eu adoro, sou apaixonada por eles. Vale citar o Mário Quintana, Fernando Pessoa, e eu aproveito a oportunidade para falar uma poesia do nosso querido, saudoso poeta gaúcho, Mário Quintana, que ele diz: o segredo é não correr atrás das borboletas. Cuide do seu jardim para que ela venha até você. Isso é muito importante. Vai aí uma dica para quem busca um grande amor. Uma indicação de obra aos acadêmicos e juristas, eu gostaria de indicar 2 obras. Vale citar As Letras das Leis. É muito bacana essa obra porque ela é feita por juristas, como Eros Graus, Miguel Reale Júnior, e eles, na verdade, utilizam de contos para expressar determinadas situações. E foi feito um mix, foram reunidos 12 juristas e nasceu essa obra que eu indico a todo jurista, a todo estudante, porque é a união perfeita do direito e da literatura. Eu indico um livro de autoria do Lon Filler, é o caso Os Exploradores de Caverna. É muito bacana para o acadêmico e também o jurista ler essa obra, que inclusive eu li nos primeiros anos de faculdade, porque trata da relação da interpretação literal da lei e com um caso em concreto. Então vamos aproveitar a oportunidade de conhecer um pouco mais de Lon Filler. Lon Filler nasceu em 1906, no Texas. Formou-se em Direito no ano de 1926 e casou-se com a jovem Florence. Em 1931, Filler levou a família para a Carolina do Norte e começou uma longa carreira como docente. Também foi professor de Teoria Geral do Direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Considerado um dos mais importantes filósofos do direito no século XX, sua fama começou com um breve ensaio intitulado O Caso dos Exploradores de Cavernas, publicado em 1949. É uma situação muito interessante que contam que os exploradores de cavernas, eles ficaram presos. Não tinham, num determinado ponto dessa prisão dentro da caverna, eles não tinham mais como alimentarem-se. E o que eles resolveram fazer? Um teve a ideia de que seria necessário que um deles fosse assassinado ali mesmo, para que os outros pudessem alimentar-se da carne humana. E por um sorteio, aquele que deu a ideia foi justamente o sorteado e, de fato, ele foi assassinado para que os outros pudessem permanecer vivos naquela situação.
E aí a Suprema Corte, ela condenou, em vias finais, ela condenou esses 4 homens, esses 4 exploradores de caverna, e eles foram mortos, eles foram enforcados pelo carrasco em função dessa existência, dessa situação que não aconteceu no mundo real. Era uma situação específica, eles estavam ilhados e realmente teve que um deles ser morto para que os outros pudessem sobreviver. Enfim, trata-se de um caso de estado de necessidade, eles tiveram que passar por aquilo para poder viver. Agora, até aproveitando essa deixa, né, no direito você tem que analisar, inclusive, se o caso é de necessidade, né, como, por exemplo, o caso do furto, dependendo se for feito a necessidade. Aliás, em vez de eu falar, eu espero que você fale agora, explique com sua poesia um pouquinho desse tipo de furto. Claro, em poesia fica muito mais agradável, muito mais alegre. E só para relembrar, furtar é subtrair. Famélico advém de fome. Agora falo de furto famélico do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, Érica, a solicitude pode ser afastada em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. O bem a ser subtraído deve recair sobre algo de pequeno valor, para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor. Agora, a mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito, do meu jeito. E eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Obrigada, Thaís. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!